Essa cova em que estás, com palmos medidos, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem lago ele é fundo, é a parte que te cabe neste latifúndio. É a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É de bom tamanho, nem largo e nem fundo, é a parte que te cabe neste latifúndio. É a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. Com a abertura da Transamazônica, começou a integração das terras da União. Os burgueses e fazendeiros vindo de outras regiões, aí começou a destruição. Queimadas descontroladas para ver prazo crescer, destruindo fauna e flora, como todos podem ver. As monetárias mãos, cravos do latifúndio, rasga o rosto da terra. As monetárias mãos, remos do latifúndio, rasga o rosto das águas. As monetárias mãos, balas do latifúndio, rasga o rosto dos homens. As monetárias mãos, balas do latifúndio, rasga o rosto dos homens. Zé Cláudio e Maria! Irmã Dorothy! Massacre de Eldorado dos Carajás. Gabriel Salles Pimenta! Isaac Tembé! Dezinho! A pedagogia dos aços golpeia no corpo essa atual geografia. Se calarmos, as pedras gritarão. Se calarmos, as pedras gritarão. Se calarmos, as pedras gritarão. Nesta noite especialíssima, no sentido de não esquecer todas as mazelas da entrega dessa região, da Amazônia brasileira, ao capital, pelos militares, ao agronegócio, às cercas do latifúndio. E os movimentos dizem: malditas sejam todas as cercas que nos impedem de viver e sonhar. E agora, então, nós vamos ter um momento de ouvir familiares, pessoas próximas, defensores e defensoras dessa causa que está muito bem relatada neste livro, Mortos na Luta pela Terra, Vivos na Luta pela Terra. E a gente vai começar a chamar, e a gente tem muitas pessoas para chamar, e então nós vamos dividir em 2 momentos, com um tempo de 5 a 8 minutos de fala, para as pessoas que nós vamos chamar aqui. Então nós vamos chamar inicialmente a Dona Maria Joel, uma pessoa que tem enfrentado bastante e dado continuidade à luta
do desenho. Dona Maria Joel. Deve estar por aí, por favor. Nós vamos chamar a Nétima, filha do gringo, um caso bem simbólico, muito forte na região, filha do seu Raimundo Ferreira Lima. Nós vamos chamar Pedro Batista, irmão do deputado assassinado João Batista, para também fazer o programa. Nós vamos chamar Claudelice, que eu já vi por aqui, que vai trazer uma das memórias mais importantes no sentido do tocar nesse lugar, na universidade, que é a memória de Zé Cláudio e Maria do Espírito Santo. Agora. E eu vou desocupar essa cadeira para chamar mais um, tem mais gente. E vou convidar aqui nesse momento o Raimundinho, educador popular, sociólogo, agrônomo, que vai trazer a memória, a história de Arnaldo Delcídio, presidente do Sindicato de Eldorado dos Carajás. Então, Dona Maria Joel, por favor, pode vir para a mesa. As pessoas que estão aqui na mesa, por favor, como nós temos muitas pessoas e memórias importantes, a gente estabeleceu de 5 a no máximo 8 minutos de fala, tá bom? Pode sentar aqui, tem uma outra cadeira. Tem uma aqui. Vai me dizer aqui. Pode começar daqui para lá? Pode, né? Então começa por aqui, 5 a 8 minutos, é só, tá bom? Pedir licença para tirar a máscara, falar que isso é muito mais como eu gostaria de saudar todos os companheiros e companheiras presentes nessa importante noite, né? Não só de lamentação, mas de levantar o braço diante da lembrança que está colocada, né, dos nossos grandes heróis e heroínas que deram sua vida na luta, né, nessa região. E reconhecer a importância, a iniciativa do Rogério e do Elias em desafiar-se a produzir uma tão importante obra como é esse livro. E reconhecer também a importância de todos aqueles, todas aquelas que se dispuseram a escrever sobre um desses heróis ou heroína para também contribuir com a produção desse livro. Então é preciso que a gente reconheça todos esses esforços, todas essas, né, e todos aqueles que contribuíram de uma forma ou de outra, né, queremos também reconhecer a grande importância. A mim coube
escrever sobre o companheiro Arnaldo Delcílio Ferreira, assassinado em Eldorado dos Carajás. Não foi tão difícil devido à vivência que nós tivemos e o acompanhamento e a oportunidade de conviver muito tempo com Arnaldo, né? Vivendo aquelas lutas ali e outras lutas fora desse território. Mas queria reconhecer aqui a grande contribuição que teve nessa minha escrita sobre o Arnaldo, que foi do companheiro Pedro dos Santos, ali de Eldorado dos Carajás, que está aqui hoje à noite, completou recentemente 80 anos, e um companheiro que também tem dado muito de si nessa luta camponesa, nessa região, principalmente em Eldorado. E foi um companheiro ombro a ombro do Arnaldo naquela luta, principalmente de Pedra Fria e Água Fria e Pedra Fria. E também a contribuição que Pedro dos Santos e os companheiros deram, né, na luta pela tomada da fazenda Baipé, onde dizíamos que pelo menos foi dito por muitos, que seria da fazenda Baipé que teria partido o assassinato do Arnaldo. E os companheiros não deixaram por menos. Pouco tempo depois do assassinato do Arnaldo, destruíram e tomaram a fazenda Baipé e dividiram entre os camponeses. Uma revanche que os camponeses também fazem nessa região. Então, companheiros, e aí presente também a companheira Vera, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Eldorado, também vim aqui nessa noite prestigiar esse grande trabalho. E é isso, quer dizer, o que nós tratamos com o Arnaldo, nós temos tratado justamente as grandes dificuldades com que Arnaldo vai se dedicar a essa luta, e como Arnaldo vai ser perseguido, não só pelos latifundiários, mas também no momento em que o Arnaldo tem um trabalho muito importante na defesa da floresta, contra os grandes desmatamentos na região que naquele período de 80 já bastante avançado. Então, Arnaldo teve um papel não só na luta pela terra, mas também na luta em defesa para cuidar da testa. Não tem mais idade para cair desse jeito, não. Mas é isso. Mas eu gostaria agora de ter um tempo na grande tratada aqui hoje, que é em relação aos 40 anos do assassinato do companheiro Gabriel Pimenta. Para nós, de grande relevância tratarmos dessa questão no seguinte aspecto, porque a luta do movimento do Gabriel na defesa dos camponeses, em 1979, nós tínhamos criado aqui em Marabá, nós tínhamos fundado o partido, havia dois partidos, o Arena e o MDB. O MDB era o partido de oposição. Nós tivemos a coragem em 1979, junto com Ademir Martins e outros companheiros, de a gente criar aqui o MDB. Gabriel Pimenta, quando chegou para cá, participou com a gente na contribuição da gente ser justamente uma oposição política nessa comissão, no momento em que Marabá é área de segurança nacional, onde todos nós éramos cercados permanentemente a perspectiva política aqui nessa região. Tivemos alguns momentos muito interessantes, que foi a fundação e a criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá, a partir
dessa tomada da terra no pau seco, dessa vitória, esses camponeses foram motivados a criar os seus sindicatos. E foi um grande esforço, inclusive a primeira sede do sindicato foi em Horta Nova. Se eu não me engano, o primeiro presidente foi o Higino, com poder de luta. Então, Gabriel tinha a perspectiva de que a luta não era só a tomada da terra, mas a necessidade de organizar os camponeses para lutas maiores nessa região. E é por isso que Gabriel é perseguido, é por isso que Gabriel é assassinado. Porque é no momento em que nós vivemos o maior momento de pressão, né, da ditadura nessa região. Porque é um pós-guerrilha do Araguaia e pós-guerrilha do Araguaia, Curió permanece na área perseguindo camponeses, compradores, defensores de camponeses, advogados, padres, porque tinha na cabeça desses milicos que todos que se levantassem contra essa ditadura eram comunistas. Então os comunistas não tinham acabado como eles fizeram no sumiço dos golpes 68 companheiros do PCdoB na guerrilha do Araguaia. Precisava que todos os comunistas fossem varridos dessa região. Então para Curió e para toda essa laia, milico, todos nós éramos comunistas, então nós todos seremos perseguidos. Então é dentro desse caldeirão que nós entendemos que é a perseguição ao companheiro Gabriel Pimenta. Nós somos por conta do latifundiário, mas pelas forças contra-revolucionárias que se plantaram aqui nessa região a partir da década de 70, com a implantação de vários quartéis do Exército, vários batalhões de polícias, enfim, um batalhão contra todos aqueles que lutassem contra o grande plano do governo que era de entregar a Amazônia, entregar essa região para o grande saque feito pelos imperialistas. Então quem se movesse no contrário teria que ser varrido e assassinado. E é nessa nossa compreensão, é dentro desse caldeirão que Gabriel Pimenta tem a coragem de se levantar e dizer que há necessidade dos trabalhadores se organizar. E é preciso que se organizem à altura do que os latifundiários fariam com seus pistoleiros. Então, nós entendemos dessa forma. E nós estamos presenciando nesse momento mais uma intensificação desse momento histórico de perseguição a todos aqueles lutadores e lutadoras do povo. Então, nós gostaríamos que nesse lançamento desse livro, a grande importância não é só como memória, não é só como pesquisa que nós possamos fazer, mas a grande importância do lançamento desse livro, da existência desse livro, é que nós possamos retomar as nossas lutas para que nós possamos enfrentar a grande ditadura que está sendo imposta a esse país. Precisa que nós oremos os nossos heróis que estão aqui, as nossas heroínas, para que nós possamos continuar a luta e dar a resposta necessária a esses perseguidores dos lutadores e lutadoras do povo. É isso, minha gente. Muito obrigado. Obrigada, Raimundo. A meditação de que nós precisamos continuar na resistência, melhorar nossas resistências. E esse livro é isso, não só a memória. Pensa e, logicamente, minha família ficou muito honrada por receber esse convite. Então, ali, embora eu e minha irmã Claudine tivéssemos escrevido, muita coisa a gente sentou, perguntou para a mamãe, para a Clarinha, para os sobrinhos. Tem nosso sentimento de família. É um pouco da história deles que se entrelaça com nossas raízes. E contar sempre a parte em que nós perdemos eles é a parte mais difícil. Mas é necessário. Eu sei que cada um que contribuiu para escrever esse livro sente ainda um
impacto muito forte de ter que relembrar, reviver e escrever isso. Mas é necessário, assim como é necessário nos reagruparmos na luta. Por eles, por nós, todos eles que pavimentaram esse caminho para a gente chegar até aqui. Essa obra não seria possível se não fosse a luta na vida deles. Então cabe a nós a honrar a memória deles e continuar a luta, continuar a caminhada, igual eles foram, combativos até o fim. Nós também seremos. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa noite. Eu estou muito honrada de estar vendo rostos tão amados, tão conhecidos e de luta. E gostaria de dar um salve para a nova turma de Direito da Terra. Dizer que vocês precisam ler esse livro. Nesse livro contém história, não só de pessoas, homens e mulheres que lutaram por direitos, mas que deram suas vidas por direitos. E é necessário que honremos isso. Muito obrigada, boa noite. Arnaldo! Presente, presente, presente! Zé Cláudio Maria! Presente, presente, presente! E a gente passa a palavra da Nesma, filha do Gringo, que a gente tem um respeito muito grande por essa história, porque eles continuam, enquanto família, né, sendo a referência da escuta e da luta naquela região. Como eu sou muito baixinha, né? Meu pai é a estatura pequena. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui. E é muito emocionante. Desde o princípio, quando o pessoal entraram com a música, eu me emocionei. Porque é difícil reviver tudo, é difícil pra gente escrever, como eu falei com o Rogério, a dor é muito grande, é muito latente ainda. Porque a gente sente, embora se passe 42 anos do assassinato do meu pai, ainda dói. Ainda dói muito falar, reviver. Então não tinha outra pessoa melhor para falar dele do que o Ricardo Rezende. Foi ele que fez. Ele que falou no livro sobre meu pai. Então, assim, falar de gringo, né? É falar de luta, como o camarada Armandinho falou. Após a guerrilha do Araguaia, se tornou latente a luta pela terra. Os movimentos, o Partido Comunista do Brasil, veio essa busca pela terra, pela posse da terra. E nisso estava Raimundo Ferreira Lima, conhecido como Gringo. E nossa história, ela difere de várias outras histórias. Que tem aqui todos esses rostos que tem, cada um tem uma história para contar. Só que a nossa difere muito um pouco da de vocês, ou talvez seja parecida. Desculpa até a emoção, gente, porque eu sou a quinta filha de Raimundo Ferreira Lima. Eu sou a quinta filha de Raimundo Ferreira Lima, nós somos 6, 2 mulheres e 4 homens. E quando o Elias Sacramento começou a escrever o doutorado dele, ele foi entrevistar a gente, e até então as pessoas iam lá em casa para a gente falar sobre o pai, falar sobre a vida dele, né? E o Elias teve esse carinho de saber como andavam as pessoas, filhos que tomaram na luta pela terra. Eu falei, poxa vida, olha, interessante. Alguém teve essa sensibilidade de saber como é que está os parentes. E aí, o Elias foi em casa, fez entrevista, e depois me aparece a vida do presidente Rogério, que meu irmão defendeu a tese dele de mestrado aqui na universidade. E, através dele e de um amigo em comum que eu tenho com o Rogério, a gente ficou mais próximo. Vamos escutar de ouvir aí. Na garganta. Então, assim, o Rogério, quando o Alex defendeu, né, foi até diferente, o Ayrton foi orientador do Alex, aí o professor. Então, assim,
Através dessa apresentação, eu pude conhecer também o Rogério. O Rogério fez uma matéria, publicou sobre a defesa do Alex, meu irmão mais novo, meu irmão caçula. Filho de um defensor, né, que foi o primeiro que tombou pela terra, foi o primeiro que foi assassinado, porque defendia a terra, defendia que a terra era para todos. É dolorido ainda falar sobre isso, porque passaram-se os anos, que foi em 80, 29 de maio de 1980, passaram-se os anos, mas a dor ainda é latente. Porque ficou uma viúva de 29 anos, com 6 filhos. O mais novo, o mais velho 12 anos e o mais novo 9 meses, que é o Alex, que defendeu a tese. Oi, agora. Ai, não, deixa eu falar bem mais. Oi. Então, assim, através da luta pela terra, através do entendimento que a terra era de todos, que a terra era de todos, que a terra era para quem trabalha nela, que o meu pai tombou vindo de um manifesto que ia formar o Partido dos Trabalhadores em 1980, uma conferência na cidade de São Paulo, na ABC, né, cidade metropolitana, e ele tombou em Araguaína, na época era Goiás, hoje é Tocantins. E nessa vinda ele tombou. Mataram ele com 2 tiros, covardemente, tiraram ele da onde ele estava e assassinaram meu pai, deixando uma viúva com 6 filhos, sem uma profissão na época, né? Que hoje minha mãe é historiadora também pela UFPA, e também tem a pós-graduação também em coordenação e gestão escolar, e aposentada na escola que meu pai leva o nome, né? Na minha cidade. E assim, pessoal, eu quero resumir porque é muita coisa, então fica muito. O livro fala por si só, né? O livro A Luta pela Terra na Amazônia, ele já fala por si só. É a luta dos que tombaram pela terra, da luta daqueles que tinham algo em comum, lutar por aqueles que mais precisam, principalmente as pessoas que mais precisam. Então foi nessa viagem que ele tombou, e o Paulinho Fonteles costumava dizer assim, que em 1980, após a missa que a gente chama a Missa dos 5 mil, que foi a missa do 7º dia de um mês do meu pai, foi que se formou o processo de redemocratização do Brasil, né? O processo da nossa, embora frágil, né? Então, assim, é muito gratificante estar aqui hoje, falando, discutindo, debatendo esse tema tão pertinente. A gente estava falando ali com o Pedro Batista, e a gente estava falando que esse livro, ele é grande, né? A juventude hoje, ela gosta mais de campo moderna, ela já acha assim, meu Deus do céu, o tamanho desse livro, vou ler 788 páginas. Eu estava falando para ele que hoje a gente pecou muito no passado. Se a gente não tivesse pecado no passado, não tinha dado esse monstro que está aí hoje. Se a gente não tivesse trabalhado nossa base lá no ensino fundamental maior, no ensino médio, porque a gente vem aprender mais na faculdade. Mas se a gente tivesse trabalhado essa nossa base, falando sobre os movimentos sociais, falando da luta pela terra, falando de quem tombou, de que nossos direitos, hoje nós estamos aqui que nós temos nossos direitos, é porque alguém lutou lá atrás por ele. Ele não veio de graça não, ninguém deu nosso direito de graça. Esse direito que nós temos, de trabalhador ter férias, de mulher votada, de vários outros direitos, não vieram de graça, porque o sistema é bonzinho. Não foi isso que aconteceu. Foi porque alguém lutou ou tombou lá atrás para se conquistar esse direito hoje. E se nós tivéssemos trabalhado a juventude, hoje nós não estaríamos nesse processo que a gente está hoje, que é um processo de descredibilidade do movimento social, descredibilidade da faculdade, descredibilidade da luta. Eu sempre faço esse meu questionamento, faço essa minha interrogação. A gente tem que trabalhar. Lá no ensino fundamental a gente tem que colocar as lutas, a gente tem que colocar quem foi, o que foi que aconteceu, para a gente estar aqui hoje com nossos direitos garantidos. Apesar dessa democracia, embora frágil, que eu sempre digo isso, mas nós temos direito hoje. Então eles não vieram de graça. Foi porque alguém lá atrás batalhou, alguém lutou. Então eu queria agradecer de coração Rogério, Elias, Ayrton, Pedro, e pro Brasil.
novo, gente. Está funcionando? Aqui não. Não. Então, obrigada, né, por essa fala tão bonita, né? Então, obrigada por essa. Gente, só funciona quando Muito obrigada por essa fala. Um recado bem claro para todo mundo, né? Muito legal. Então, vou passar para a dona Joel, uma pessoa queridíssima, nossa já conhecida, né, dessa universidade, dessa mesa de debate, né? Falar um pouquinho dessa trajetória, né? E da... Quero saudar aqui esse auditório lindo, muito jovem, e também tem a terceira idade aqui, e dizer que minhas companheiras aqui nesta mesa, meus companheiros que aqui estão, para mim é uma alegria, uma satisfação nessa noite aqui a gente agradecer Rogério Almeida e Elias e tantos outros que aqui construíram essa história e fizeram dessa história que muitos vão conhecer, né? E tem muitos que dentro do próprio município, aonde aconteceu o assassinato de muitos mártires, sequer ligam para conhecer a história daqueles que tombaram pela luta, inclusive a luta pela terra. Se hoje a gente vê muitos filhos de agricultores que hoje cursam e faz a universidade, porque tem a história de vários mártires. E eu me lembro muito bem de uma companheira que hoje ela não está no nosso meio, e que na época ela estava fazendo a universidade, que era Maria, a esposa de José Cláudio, onde eu chegava no cabanagem com 2 policiais que me acompanhavam fazendo a minha segurança, que hoje tem 2 ainda ali, né? E da qual eu não dispensei ainda do Estado, porque eu vejo que a minha luta só chegou e chega porque eu tenho esse olhar e essa companhia do Estado, né? Então agradeço muito. E aí a dona Maria dizia assim, minha companheira, com aquela fala tão calma e tão mansa, Neclaudelis, né? Dizia, minha companheira, mas ainda você anda dessa forma. E veio até o meu encontro e me abraçou. E disse assim, que bom que nós estamos se abraçando e contando essa história ainda vivas. E um ano depois, para minha tristeza, a minha companheira não me dava mais aquele abraço gostoso. E aí só tinha a história de Maria e José Cláudio. Assim também como tem a história aqui do gringo, que eu conheço os seus filhos, que também pude trabalhar com o Galileu. O Galileu que trabalhava junto comigo, né? Então eu conto essa história porque também eu tive o privilégio de trabalhar com seus filhos. Mas assim, nesta noite, além de ter pessoas do meu município, diretoras e diretor do meu município que está hoje me acompanhando, lá de Rondon do Pará, para quem não me conhece, eu sou Maria Joel, popular Joelma. Eu sou a viúva de Dezinho, o José Dutra da Costa, vindo lá do Maranhão. Mas aqui eu estou com a minha filha Joelma, a minha outra filha Joelma, o meu neto Jordão, que não pode conhecer o seu avô, viu, Jordão? E hoje a gente conta aqui a sua história. O meu filho Joelson, mas também a minha nora, que está aqui nesse auditório. E meus companheiros e minhas companheiras do sindicato, Edilene, Jurani, que está aqui me acompanhando, o seu Elton, que está lá do Unidos para Vencer. Mas também aqui no auditório está a presidente do sindicato, a Dorilene, onde ela está, né? Está aqui a Dorilene, que é presidente do sindicato hoje em Rondon do Pará. E eu sou a sua
vice e secretária de mulher. E Dezinho veio lá do Maranhão, nós que somos filhos de agricultor. E daí fez a sua luta e a sua história aqui nessa região, mas em especial em Rondon do Pará, onde fez a luta pela terra. E em Rondon se dizia que ali não se criava nenhum projeto de assentamento. E onde eu posso testemunhar e testificar que aqui hoje tem assentado de um dos primeiros projetos de assentamento, onde o Dezinho fez a sua luta, onde deixou o acampamento, que depois eu dei seguimento naquela história de luta da reforma agrária, que hoje eu pago um preço muito caro e sou ameaçada de morte. Que em junho do ano passado chegou um bilhete no sindicato, onde dizia que eu vou morrer. Basta tirar os policiais da minha companhia que faz a minha segurança. Mas eu creio num Deus vivo, eu creio na luta, creio na história de muitos que se foram, mas que deixaram essa luta para que nós pudéssemos contar essa história viva. Que não, meus filhos, venha para trás desta mesa aqui, como esta jovem que aqui está, como a Claudelice, que o seu irmão e a sua cunhada, como tantos outros. E aqui também tem o jornalista, tem o Raimundinho, que sabe muito dessa história aqui na nossa região. Eu não quero que outros venham para trás dessa mesa e contar a história da Maria Joel, contar a história aqui da filha do gringo, contar a história da Claudelice e de tantos outros. Nós queremos contar essa história viva, mas para que isso aconteça, nós precisamos dar as mãos, fazer dessa história um processo de luta, um processo de organização e dizer aonde tem um sindicalista, não é ele estar sozinho, nós estamos juntos. Aonde tem uma viúva, aquelas viúvas estão juntas, né? Só assim nós vamos vencer essa história de luta e de morte, né? E eu não quero que a minha história seja contada num livro desse aqui, como está sendo contada a história do Dezinho e de tantos outros companheiros, né? Eu quero que a minha história seja uma contada, mas a história eu viva, né? E é para isso que eu continuei a luta. Eu não fugi, eu estou aqui, junto com todos os companheiros, mas agradeço uma rede de apoiadores, como a CPT, a FETAG, a CUT, a CONTAG, a Comissão Pastoral da Terra, e conto também com outras pessoas que não estão aqui, como a Justiça Global, a Terra de Direito, mas também a universidade, que faz da nossa luta a nossa história. Então, eu quero aqui deixar meus agradecimentos e dizer que a luta continua. E eu estou em Rondon do Pará. E agora, dia 30 de agosto, nós vamos contar a história do sindicalismo e do sindicato de Rondon, que faz 40 anos. E eu convido este auditório que aqui está, se puder estar conosco em Rondon do Pará, para nós será muito gratificante. Então, Belice, quero te ver lá. Filha do gringo, quero te ver lá. Tá? Porque só assim a nossa luta fica fortalecida. Meu muito obrigado. Obrigada, tão bonita, tão significativa, tão cheia de memória e de história e de força, né? E de luta viva, né? Viva os nossos lutadores, né? E a gente passa agora para o Pedro Batista, irmão, né? Do finado deputado João Batista, que eu pessoalmente conheci nos chamados 25 de julho em massa
em Belém do Pará, fazendo aqueles movimentos bem, né, por conta do Dia dos Trabalhadores Rurais e da luta pela terra. Pedro. Boa noite, companheiras, companheiros. Eu estou aqui graças ao Rogério e Elias e ao Batista, da CPT, que possibilitou a materialização desse projeto, que é grandioso. Então eu agradeço estar aqui, podendo falar de grandes figuras que contribuíram pelas nossas conquistas, pelo avanço da luta do povo. E o meu irmão, João Batista, ele não é diferente do Dezinho, não é diferente do Gringo, não é diferente de nenhum outro companheiro. Todos nós temos uma mesma origem. Eu também, Joelma, todos aqui provavelmente. Rogério saiu de um outro estado em busca de uma vida melhor. A minha família saiu do interior de São Paulo em 65 e terminou em Paragominas. A minha infância, meu irmão era 11 anos mais velho do que eu, o que a gente via era todo dia cadáveres, a polícia prendendo, torturando, matando, e tinha até fazendeiro, um tal de Camilo Liana, que ganhou até em sua homenagem um município aqui no estado chamado Ulianópolis, que tinha um cemitério privado, aonde os trabalhadores, como a minha família, como o Dezinho e tantos outros que vinham para o Pará em busca de uma vida melhor, lá na fazenda do Camilo Liana, depois de fazer a broca derrubada, recebendo o seu dinheirinho ganho com muita dificuldade, quando saíam da fazenda eram assassinados e enterrados no cemitério particular da família Uliana, que ganhou o município em sua homenagem. Então nós estamos aqui hoje fazendo homenagem aos nossos mártires, como o Batista, como tantos, né? O Batista, ele sofreu, meu irmão, 3 atentados. Ele teve uma vida muito curta. Nós moramos na roça, em Paragominas. Ele ficou um grande tempo sem estudar, conseguiu fazer supletivo, conseguiu entrar na faculdade, fez direito, se formou em 79, 80 e 88 foi assassinado. Ele teve 10 anos de militância política. Ele participou da reconstrução da UNE, fez parte da Comissão Nacional ProUni, que organizou o Congresso de Salvador, e em 88 foi assassinado, ou seja, 10 anos de militância. Foi o único parlamentar, depois de Rubens Fonseca, pai do Marcelo Fonseca, que foi assassinado pela ditadura em 68. Depois, agora recentemente, foi assassinada Marielle Franco. Mas não é porque o João Batista era deputado, ou foi advogado, ou um camponês pobre que com muita dificuldade conseguiu se formar e atuar de maneira coerente, com compromisso e revolucionária, porque o Batista, ele cedo compreendeu que o camponês pobre, que o trabalhador urbano, que o povo pobre, ele era assim graças à exploração da burguesia e do latifúndio, e que esse massacre que nós vimos lá em Paragominas nos anos 60, nos anos 70, e que até hoje acontece, não só no campo, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um lugar chamado Vila Cruzeiro, que só este ano já teve 2 massacres. No último, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal matou de uma tacada só 26. E disse que todos eram bandidos. E não teve troca de tiro, mas a polícia disse que teve. Então, estima-se que na nossa região, não no Pará, mas na América Latina, em 500 anos foram exterminados 70 milhões de pessoas. E desses 70 milhões de indígenas,
de camponeses, de trabalhadores urbanos, até hoje os mesmos que matam, continuam matando. Então, resgatar a memória, a história, a combatividade, o exemplo, a referência dos nossos desenhos, dos nossos batistas, dos nossos gringos. Eu convivi com Gabriel Pimenta, eu convivi com Paulo Fonteles, eu convivi com Dorothy, eu convivi com Canuto, Pedro, e com meu irmão, e com vários. Eu tenho uma lista de 19 amigos assassinados, entre eles meu irmão. Então, o que a burguesia e o latifúndio faz? Criam figuras nefastas, assassinas, sádicas, muitas, inclusive usando em vão, como fariseus, o nome de Deus, como este miliciano fascista que está na presidência da República, para garantir a sua impunidade, porque a riqueza desses poderosos é o sangue nosso derramado, é a fome de nossas crianças, é a falta de teto, é a miséria crescente. Então, quando eles impedem que os nossos mártires sejam conhecidos, é porque eles querem que a gente não siga esses exemplos. Como foi dito, nós não chegamos aqui por acaso, foi a luta que nos permitiu chegar aqui. José Martí, um cubano, dizia, o ideólogo, o pensador, que até hoje sustenta Cuba, dizia: o povo que não tem passado não tem futuro. E nós precisamos conhecer o nosso passado. Nós temos um passado de luta, com muitos mártires, milhares de mártires, e que infelizmente seguem ocorrendo. Então, a nossa tarefa é fazer com que este grandioso projeto que se materializou, que foi este livro, graças ao empenho, ao mutirão, o mutirão de escrita, mutirão de diagramação, mutirão de distribuição, mutirão para estar aqui, nós temos que fazer um grande mutirão, efetivamente, para resgatar o sonho que fez com que os nossos irmãos, companheiros, pais, irmãs, companheiras como Dorothy, como Rejane, eu conheci o Arnaldo também. O ideal que fez com que eles se dedicassem às últimas consequências nunca morra. Ontem, a gente vive para aprender, e eu, com a Maria Raimunda, não sei se ela está aqui, mas os companheiros do grupo Kizumba, Banzeiro, Kizumba é outro. O Banzeiro é a história de pegar o sol, ou de Prometeu, que roubou o fogo de Zeus e trouxe para nós. Então, o ideal, como Paulo Fonteles, né, nos matam, mas não tiram nossas ideias. Então, esse ideal que fez com que a luta de tantos e tantas fosse o sangue derramado para animar nossa caminhada, ele se fortaleça. E fortalecer essa luta significa a gente não trair a memória deles, não negar o passado deles, não fazer diferente deles, porque a burguesia e o latifúndio se coloca assassinos no governo, se sustenta a miséria, se sustenta a ignorância, se infelizmente coloca a academia também para servir aos interesses dos opressores e poderosos. Muitos, são raros, ou muitos, não sei aqui, mas os professores, os acadêmicos, que de fato se comprometem à luta do povo, Zequinha. Agora que eu te vi aí, meu irmão. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte: em memória do Gabriel, do meu irmão, de Dezinho, de tantos outros, nós só temos uma obrigação, uma tarefa, que é não deixar o fio da história se romper. Porque o que estes bandidos, criminosos, assassinos querem é que a gente esqueça os nossos mártires, que a gente esqueça a nossa história e que a gente não dê continuidade nessa batalha. E essa batalha, ela significa algo muito simples, que é socialismo ou barbárie. E a barbárie nós estamos vivendo nela. Eu moro em Brasília, a capital do Brasil.
ela parece, ao mesmo tempo, aquela beleza, aquela cidade urbanizada, aquela cidade bosque, uma das mais belas e organizadas do mundo, cheia de cidades de miseráveis por todos os lados, lonas de pessoas pedindo, comendo o resto nos lixões, crianças, adultos, mulheres. Isso é crescente. Isso é em São Paulo, isso é em Belém, isso é em Belo Horizonte, isso é por todos os cantos. Então, a luta pela reforma agrária, a luta pela reforma urbana, a luta para derrotar esses agentes piores que existem, que ressuscitaram efetivamente o nazismo, aquilo que nós vimos lá em Sergipe, da morte do Genivaldo, aquele rapaz que tinha um problema de esquizofrenia numa moto, que pararam ele porque não tinha capacete, jogaram gás e mataram na frente de todo mundo, e nós ficamos parados. O que nós fizemos? Qual foi a nossa reação? Qual a nossa indignação? Não teve. E eles continuam matando, e estão ameaçando matar mais. E nós estamos aqui homenageando os nossos familiares, os nossos mártires, mas temos que seguir o combate. A única resposta que a gente pode dar é em homenagem a todos, ao Gabriel, aqui em Dom Eliseu, eu perdi o Salvadorzinho, Paragominas, o Mauro Carneiro, o Chico Balela, em Pichuna, do Pará, o Reginaldo. São tantos. Aqui em Eldorado, os Carajás, de uma levada só, mataram 19. E quantos foram julgados, quantos foram punidos? Pelo contrário, eles seguem no poder. Então, viva os nossos mártires, viva o exemplo que eles deixaram, e sigamos em frente em defesa da dignidade que eles deram exemplo para nós seguirmos. Muito obrigada essa mesa. Nesse momento a gente desfaz, assim, uma gratidão enorme por vocês trazerem, né, essa emoção, essa fala tão bonita. E a gente vai para a nossa segunda rodada.